Em silêncio, algo raro começa a se formar no coração da Igreja Católica. Não vem com alardes, nem manchetes estrondosas, mas se revela nas conversas sussurradas, nos passos apressados atrás das paredes de mármore, nos telefonemas discretos que atravessam o Vaticano. Para os fiéis, é um momento envolto em reverência. Para quem observa de fora, é um tempo de especulações intensas. E para os 119 cardeais que em breve entrarão na Capela Sistina, trata-se de uma responsabilidade de proporção mundial. Daqui a poucas horas, no dia 7 de maio, esses líderes espirituais vindos de todos os continentes estarão enclausurados sob afrescos que já testemunharam séculos de história. De lá não sairão até que um novo Papa seja escolhido. Não se trata apenas de um rito cerimonial, mas de um verdadeiro teste de fé e discernimento. As portas se fecham. O juramento de segredo é feito. Nenhum aparelho eletrônico entra, nenhum conselheiro, apenas oração, reflexão e votos escritos à mão. Cada voto é contado, cada cédula queimada. Se não houver 2/3 de consenso, a fumaça preta sobe, anunciando a espera. Mas se o nome surgir com clareza, a fumaça branca rompe o céu. Os sinos tocam e em pouco tempo, uma voz ecoa do balcão. Habemus Papam, temos um Papa. Esse ritual sobreviveu a impérios, cismas, pragas e revoluções. E agora, em 2025, mais uma vez se repete. Mas há algo diferente neste conclave. Uma incerteza mais densa paira no ar, não apenas sobre quem será escolhido, mas sobre o que essa pessoa encontrará do lado de fora. O mundo que o novo pontífice herdará é profundamente fraturado. Guerras, distrações tecnológicas, divisões internas até mesmo dentro das igrejas. O peso da responsabilidade não é apenas espiritual, é cultural, geopolítico, humano. Não está em jogo apenas quem vestirá a batina branca, mas se essa nova voz será capaz de reacender a esperança em meio à descrença, trazer clareza a um tempo de confusão e unir uma igreja cada vez mais puxada em direções opostas. O conclave pode durar horas, talvez dias. O mais rápido da história moderna terminou em apenas 3 votações. O mais longo arrastou-se por mais de 2 anos no século XIII, quando os fiéis da cidade de Viterbo chegaram ao ponto de trancar os cardeais e tirar o telhado do edifício para forçá-los a decidir. Hoje, não se chegará a tanto, mas o tempo ainda é incerto. O Papa Bento XVI foi eleito em menos de 24 horas. Francisco precisou de 5 votações, em 2 dias. Alguns acreditam que, diante da urgência, este conclave será rápido. Outros, que as divisões internas podem prolongar a escolha. Mas, mais do que o tempo, o que inquieta é o que esse momento pode representar, porque cada eleição papal carrega muito mais do que um nome. Ela carrega um sinal, um rumo, uma esperança. Enquanto o mundo assiste em silêncio, algo mais profundo do que uma simples eleição está prestes a acontecer. Não se trata apenas da escolha de um novo Papa, mas de um momento carregado de significado espiritual e simbólico. As perguntas ecoam no coração de milhões. Será que a Igreja está pronta para dar um passo além da Europa? Continuará no caminho pastoral e próximo das pessoas, como fez Francisco, ou voltará a uma voz mais rígida e doutrinária? Há nomes circulando por todos os lados, alguns com vasta experiência diplomática, outros vindos da base missionária, mais conectados com os desafios do povo. Em meio a palpites e apostas, existe algo mais silencioso que paira no ar. A esperança quase desesperada de encontrar uma figura paterna num tempo em que tantos se sentem órfãos. A contagem regressiva já começou. Dentro dos muros do Vaticano, os preparativos finais acontecem em absoluto sigilo. Ao redor do mundo, fiéis se unem em novenas e orações. Falta pouco para que uma das decisões mais sagradas e impactantes da nossa era seja tomada. O ritual está meticulosamente coreografado há séculos, mas mesmo assim permanece envolto em mistério, respeito e admiração. Os 119 cardeais com menos de 80 anos assumirão um juramento de sigilo e serão conduzidos à Capela Sistina. As portas se fecharão atrás deles, isolando-os completamente do mundo exterior. Nada de telefones, entrevistas ou qualquer contato com notícias. Ali, não existem jogos políticos nem alianças de conveniência. Apenas pastores em busca de uma resposta divina. Aquele que sair dali como escolhido será o novo líder espiritual de mais de 1,3 bilhão de católicos.
O conclave é, sem dúvida, um dos eventos mais sagrados e singulares da liderança global. Dentro da Capela Sistina, os cardeais se sentam sob o olhar do juízo final pintado por Michelangelo, cercados por imagens de Cristo, dos santos e da eternidade das almas. É uma lembrança silenciosa e poderosa da responsabilidade que carregam. Nada ali acontece com pressa. O processo foi desenhado para ser lento, permitindo reflexão e discernimento. A cada dia, são realizados até 4 escrutínios, 2 pela manhã, 2 à tarde. Os votos são escritos discretamente, dobrados com cuidado e depositados em um cálice dourado. Depois são contados, lidos em voz alta e queimados em um forno dentro da própria capela. Se nenhum nome alcançar os 2/3 necessários, uma substância é misturada às cédulas queimadas, liberando uma fumaça preta visível do alto da chaminé, um sinal de que a decisão ainda não foi tomada. Mas se o consenso chegar, a fumaça será branca, os sinos tocarão, e um novo capítulo da história da Igreja terá começado. Quando a fumaça sobe pela chaminé da Capela Sistina, o mundo inteiro prende a respiração. Se for escura, ainda não há resposta. Mas se for branca, é o sinal que todos esperam. Temos um novo Papa. Nesse instante, os sinos tocam, um nome é confirmado, e o cardeal escolhido é questionado discretamente se aceita a missão. Caso diga sim, ele escolhe um novo nome e é conduzido até a chamada Sala das Lágrimas, um pequeno espaço onde veste pela primeira vez os paramentos papais. Minutos depois, sob o olhar atento de milhares de fiéis na Praça de São Pedro e com o mundo inteiro ligado pela televisão e pela internet, ele aparece na sacada. Aquele momento, por mais vezes que se repita, nunca deixa de ser mágico, porque é ali, diante de todos, que aquele homem comum se torna o líder espiritual de mais de 1 bilhão de católicos. Ao longo da história, esse processo já durou de poucas horas a vários anos. O conclave mais longo aconteceu entre 1268 e 1271, na cidade de Viterbo, e só chegou ao fim depois que o povo retirou o telhado da residência dos cardeais e reduziu drasticamente sua alimentação, forçando uma decisão. Em contrapartida, um dos mais rápidos foi em 2005, quando o cardeal Joseph Ratzinger foi eleito Papa Bento XVI, após apenas 4 rodadas de votação. Francisco levou 5. Normalmente, os conclaves modernos se encerram em até 5 dias, mas desta vez, tudo parece mais incerto. Diferente de outras ocasiões, não há um favorito claro. Muitos cardeais nem sequer se encontraram com frequência nos últimos anos, o que torna o processo ainda mais imprevisível. Oficialmente, eles não levam em conta análises externas. O conclave, afinal, é uma jornada de fé, feita de oração e escuta interior. Mas na prática, o mundo observa cada detalhe com ansiedade. E mesmo que não existam campanhas abertas, há trocas de impressões, conversas discretas nos corredores, jantares tranquilos, olhares trocados nas capelas silenciosas. Tudo isso contribui para a formação de opiniões. Cada cardeal traz consigo uma bagagem, décadas de serviço pastoral, preocupações locais, visões teológicas distintas e, sim, até impressões construídas por leituras ou conselhos de aliados próximos. O mundo lá fora não vota, mas especula, torce e reza. Mercados de previsão acompanham de perto e, embora suas apostas não influenciem o resultado, revelam muito sobre as expectativas globais. Em outras grandes decisões mundiais, essas ferramentas já chegaram a ser mais precisas que especialistas ou manchetes. Mas mesmo os modelos mais sofisticados não conseguem penetrar as paredes da Capela Sistina. Ali dentro, o que acontece permanece entre Deus e aqueles homens que receberam essa responsabilidade sagrada. Ao longo dos séculos, a liderança da Igreja quase nunca se afastou das raízes europeias. Durante muito tempo, quase todos os papas vieram do mesmo continente. Mas agora, diante de um mundo mais diverso e dividido, talvez esteja na hora de olhar em outra direção. E talvez, nesse momento de silêncio e discernimento, esteja nascendo uma nova história. Durante séculos, a liderança da Igreja Católica esteve profundamente enraizada no coração da Itália. Isso não foi apenas coincidência. Foi o resultado de uma combinação entre tradição, estrutura e geopolítica eclesiástica. Afinal, o Vaticano está cravado em Roma,
e por muito tempo, a proximidade com o centro do poder moldava quem, de fato, poderia alcançar o mais alto posto da Igreja. Mas com a chegada do século XX, esse padrão começou a dar sinais de mudança. Em 1978, o mundo foi surpreendido pela escolha de Karol Wojtyła, da Polônia, o primeiro papa não italiano em mais de 450 anos. Era o início de uma nova era. João Paulo II foi um marco. Vindo da Europa Oriental, carregava na alma as cicatrizes do totalitarismo e o olhar sensível de um poeta. Sua liderança transformou a figura do Papa, tornando-o verdadeiramente global. Ele viajou como nenhum outro antes dele. Falou aos jovens com uma energia renovada, enfrentou o comunismo com coragem e reacendeu a fé de uma geração. Ainda assim, era europeu. Depois dele, veio Bento XVI, o cardeal alemão Joseph Ratzinger, eleito em 2005. Com uma mente brilhante, profundamente teológica e marcada pela tradição intelectual do Ocidente, ele representava a continuidade da influência europeia sobre a Cátedra de Pedro. Mas foi em 2013 que uma mudança real sacudiu a história. Jorge Mário Bergoglio foi eleito e com ele muitos marcos foram quebrados. O primeiro Papa do Hemisfério Sul, o primeiro jesuíta, o primeiro latino-americano. Argentino de nascimento, Francisco trouxe um novo sopro ao Vaticano. Sua escolha mexeu com as expectativas do Colégio de Cardeais e mudou o tom da liderança papal. Ele recusou o luxo dos aposentos tradicionais, preferiu vestes simples e, desde o início, voltou o olhar da Igreja para as periferias humanas, para os refugiados, os doentes, os pobres, os encarcerados. Ganhou o apelido de Papa das Margens e, com justiça, sua postura trouxe um novo estilo de presença, mais próximo, mais pastoral, mais acessível. Mas ainda assim, mesmo esse passo tão simbólico, permaneceu dentro de um contexto cultural já conhecido. Afinal, a América Latina, embora carregue suas particularidades, ainda está profundamente marcada pela herança europeia, tanto teológica quanto colonial. Até hoje nunca houve um papa vindo de fora desse universo de influência, e talvez seja exatamente por isso que, agora, o mundo católico aguarda com o coração aberto e atento. Porque há uma chance real de que o próximo nome, o próximo rosto a surgir naquela sacada, represente não apenas uma nova liderança, mas um novo tempo. A Ásia, com toda a sua grandiosidade e diversidade, jamais viu um de seus filhos ocupar o trono de Pedro. Tampouco a África, continente em que o catolicismo cresce com força surpreendente, especialmente entre os mais jovens. Apesar da fé profunda e das contribuições inegáveis desses povos, nenhum deles foi representado no comando da Igreja. Mas será que isso está prestes a mudar? A pergunta, que há anos ecoa timidamente, agora ressoa com mais força do que nunca. No conclave de 2025, os nomes mais comentados não vêm da Europa. Vêm das periferias do mapa. Cardeais como Luiz Antônio Tagle, das Filipinas, estão no centro das atenções. Reconhecido por sua sabedoria, sensibilidade pastoral e presença global, ele é um nome que inspira respeito e esperança. Também ganham destaque o cardeal Peter Turkson, de Gana, e o cardeal Fridolin Ambongo, da República Democrática do Congo, homens admirados por sua fé corajosa, sua espiritualidade profunda e sua atuação próxima dos que mais precisam. Um papa vindo da Ásia ou da África representaria muito mais que uma escolha geográfica. Seria um reflexo concreto da nova realidade da fé católica, que hoje floresce com intensidade fora do mundo ocidental. Basta imaginar o impacto. Um homem de Manila ou Kinshasa, surgindo na sacada da Basílica de São Pedro, dirigindo-se a um planeta que tantas vezes associou o poder apenas ao Ocidente. Seria como virar um espelho espiritual, mostrando ao mundo uma igreja verdadeiramente enraizada em todos os cantos da terra. É claro que a origem não é o único critério. Os cardeais não votam por região, mas por missão. Eles buscam um homem com espírito firme, coração generoso e uma visão alinhada com os desafios do nosso tempo. Ainda assim, se a igreja deseja realmente refletir o rosto de Deus nos povos, nas culturas e nas vozes espalhadas pelos 5 continentes, então, talvez este conclave não seja apenas uma transição, mas uma transformação, um possível marco de um novo tempo. Um tempo em que a liderança da fé brota das margens,
dos lugares onde a vida pulsa forte, mesmo que longe dos centros históricos de poder. Esse é o clima que paira sobre os corredores silenciosos do Vaticano. Uma tensão que mistura respeito pela tradição com uma abertura sincera ao inesperado. E enquanto os nomes circulam discretamente entre as paredes de mármore, os olhares do mundo se voltam com expectativa para regiões que até então nunca abrigaram um papa. Ásia, África, as bordas e talvez, enfim, o verdadeiro centro. No compasso da espera, entre murmúrios sagrados e suposições populares, um nome começa a brilhar com mais intensidade. Luiz Antônio Tagle. Nascido em Manila, sua trajetória na igreja é marcada pela inteligência teológica e por um coração voltado ao povo. E agora, enquanto o conclave se aproxima, o mundo observa. Quem será o próximo a vestir a batina branca e acenar da sacada que há séculos testemunha a escolha do sucessor de Pedro? A jornada de Luiz Antônio Tagle, que começou entre as ruas agitadas de Manila e chegou até os corredores solenes do Vaticano, é um retrato vivo de fé, entrega e profunda espiritualidade. Ex-arcebispo da capital filipina e hoje responsável pela seção de evangelização de um dos organismos mais estratégicos da Igreja, ele tem sido peça-chave na missão de expandir a presença e a voz do catolicismo no continente asiático e além. Com um carisma sereno e uma humildade contagiante, muitos passaram a chamá-lo de o Francisco da Ásia, pela forma como seus gestos e palavras lembram o estilo acolhedor e compassivo do atual Papa. Suas homilias têm o dom de tocar o coração. Ele une a profundidade teológica a histórias do cotidiano que ressoam com o povo simples e com estudiosos da fé, criando pontes que conectam mentes e almas. Essa habilidade de dialogar com diferentes públicos mostra a força de sua presença num mundo cada vez mais dividido. Ainda assim, há quem questione sua experiência administrativa, se perguntando se suas qualidades pastorais são suficientes para lidar com a complexidade institucional do Vaticano. Por outro lado, quem o apoia acredita que sua escuta atenta, seu espírito de colaboração e seu olhar profundamente enraizado na missão da Igreja são justamente o que o mundo precisa neste momento de transição. A possibilidade de um Papa asiático seria um marco sem precedentes. Seria a primeira vez que o comando da Igreja alcançaria um continente que abriga uma fé vibrante e em constante crescimento. Seria mais que uma escolha histórica, seria um gesto simbólico de abertura, de reconhecimento das comunidades católicas que florescem fora dos eixos tradicionais da Europa. E se o nome escolhido for mesmo Tagle, isso não representaria apenas a realização de um antigo desejo de muitos fiéis, mas a inauguração de uma nova fase na caminhada da Igreja, uma fase moldada por humildade, empatia e uma visão verdadeiramente global. A expectativa, neste momento, já transbordou os muros do Vaticano. A conversa ganhou espaço nos corredores, nas redes sociais, nos grupos de discussão e até mesmo em plataformas onde multidões tentam prever o futuro. Com menos de 48 horas para o início do conclave, a especulação já vai além dos nomes. A pergunta que ecoa com força crescente é: de onde virá o próximo pastor do mundo católico? Porque mais do que um rosto, o que todos esperam agora é um sinal de que a Igreja está pronta para um novo tempo, mais próximo, mais diverso, mais enraizado na realidade daqueles que até hoje olhavam para Roma com fé, mas de longe. No meio de tantas incertezas sobre quem será o próximo Papa, uma fonte inusitada tem chamado a atenção: uma plataforma chamada Polymarket. Diferente das pesquisas tradicionais ou dos centros de estudos eclesiásticos, essa ferramenta funciona como um oráculo digital moderno, onde pessoas do mundo inteiro apostam dinheiro real em previsões sobre eventos globais. Pode parecer estranho à primeira vista, mas o conceito por trás disso é poderoso. A sabedoria coletiva, quando colocada à prova com responsabilidade, pode revelar tendências que passam despercebidas até pelos especialistas. Funciona assim: milhares de participantes vindos de contextos distintos fazem suas apostas com base em tudo que sabem, leem, percebem e intuem. O resultado é um termômetro bastante preciso das expectativas globais. Segundo os dados mais recentes, 67% acreditam que o próximo Papa virá da Europa. Isso não surpreende,
já que a maior parte dos papas ao longo da história foram europeus e muitos italianos. Mas o que realmente tem provocado conversa é o segundo colocado no ranking, a Ásia, com 19% de probabilidade. A África aparece com 11%, mesmo sendo o continente onde o catolicismo mais cresce atualmente. À primeira vista, esses números podem parecer desequilibrados, mas o fato de quase 1/5 das apostas estarem voltadas para a Ásia diz muito. Isso não é palpite vazio, é uma leitura coletiva que merece ser levada a sério. A credibilidade do Polymarket cresceu nos últimos anos, acertando com precisão eventos como mudanças políticas, eleições presidenciais nos Estiwa, o desfecho do Brexit e até grandes colapsos no mercado de criptomoedas. Não é infalível, claro, mas quando se trata de situações envoltas em segredo, emoção e dinâmica internacional, como um conclave papal, essa inteligência popular tem mostrado resultados surpreendentes. E por que a Ásia? Por que tantos estão apostando que o próximo líder da igreja pode vir desse continente? A resposta está em um nome que tem ecoado cada vez mais alto: o cardeal Luiz Antônio Tagle, das Filipinas. Visto por muitos como um herdeiro espiritual de Francisco, Tagle conquistou corações dentro e fora do seu país. Sua fala é doce e firme. Ele transmite compaixão e proximidade. É teologicamente preparado, mas acessível, com uma imagem pública que inspira humildade, ternura e verdade. Em tempos em que a igreja precisa se reconectar com os fiéis, especialmente com os que se sentem à margem, ele surge como uma figura capaz de construir pontes, resgatar esperanças e guiar com o coração. Tagle não representa apenas um possível novo Papa. Representa uma possibilidade de renovação verdadeira. Um símbolo de que a fé não tem fronteiras e que o centro do mundo católico pode, sim, bater mais forte em lugares que durante séculos apenas observavam de longe. Talvez seja esse o sinal mais forte de todos, o de que chegou a hora da igreja olhar para onde a vida pulsa com intensidade, mesmo fora dos holofotes da tradição. A nomeação de Luiz Antônio Tagle para liderar a congregação responsável pela evangelização dos povos já havia deixado claro que Roma enxerga nele um líder confiável e com visão de futuro. Não foi um gesto simbólico, foi um sinal de confiança. Por isso, quando se olha para os números do Polymarket e se vê a Ásia ocupando 19% das apostas, aquilo que antes soava como um sonho distante começa a parecer uma possibilidade real. E não se trata apenas de um único nome. O crescimento da presença asiática nesse cenário revela algo muito mais profundo: a percepção de que o centro gravitacional da fé católica está mudando. Hoje, o cristianismo já não pulsa com a mesma força no coração da Europa Ocidental. É na Ásia, em países como Filipinas, Coreia do Sul, Vietnã e Índia, que ele encontra novo fôlego. É ali que nascem cada vez mais vocações, que se formam seminaristas e que os missionários ganham corpo e coragem. Enquanto isso, a Europa, outrora berço de tantos santos e líderes, já não acompanha esse ritmo. A vitalidade espiritual asiática está vibrante, audaciosa, em expansão. A grande pergunta é: será que o Vaticano estaria pronto para dar esse passo e reconhecer na prática essa nova realidade? Segundo os mercados de previsão, a resposta é: talvez sim. E isso por si só já é revolucionário. É claro que esses números não são certezas nem oráculos. Eles não têm poder sobre a decisão dos cardeais, que estarão imersos em discernimento e oração. Mas dizem algo importante sobre o que o mundo está sentindo. A ideia de um Papa asiático, antes vista como improvável, agora começa a ser encarada como uma chance concreta. A África também está no radar, com 11% das apostas. E isso não é pouco. Revela que nomes como o cardeal Peter Turkson ou o cardeal Robert Sarah ainda despertam conversas e expectativas. Mas o salto da Ásia nas previsões não fala apenas de geografia. Fala de um modelo de liderança que muitos anseiam. Uma liderança mais calorosa, missionária, próxima da dor e da esperança do povo. Uma igreja guiada menos pela estrutura e mais pelo coração. Ainda assim, a Europa continua como favorita. E há motivos legítimos para isso. Candidatos como os cardeais Pietro Parolin e Matteo Zuppi trazem consigo uma bagagem institucional robusta, fluência em diversos idiomas e vínculos profundos com as engrenagens do Vaticano.
Eles representam estabilidade, experiência e continuidade. Mas o que está em jogo neste conclave é mais do que nomes ou currículos. É a alma da Igreja, num tempo em que ela precisa, mais do que nunca, se reaproximar dos que se sentem afastados, reencontrar sua voz nas periferias e falar com clareza ao coração das pessoas. E talvez, nessa escuta atenta ao clamor do mundo, surja uma escolha que surpreenda, não por romper com a tradição, mas por dar continuidade ao que há de mais belo nela, a coragem de se reinventar para permanecer fiel. Enquanto muitos enxergam nos nomes europeus uma natural continuação do estilo do atual papado, é justamente por isso que a figura de um candidato asiático se torna tão fascinante. Não seria uma simples sequência, seria um gesto ousado, simbólico, uma virada de página. Não apenas uma afirmação doutrinária, mas um reposicionamento de rumo. E diante disso, o que fazer com os números que emergem dos mercados de previsão? Não se trata de tratá-los como profecias, mas tampouco de ignorá-los. Plataformas como a Polymarket têm se mostrado um novo tipo de termômetro, um que capta não apenas declarações oficiais ou manchetes, mas um sentimento coletivo, uma expectativa silenciosa. Enquanto as cédulas começam a ser preparadas e as velas são acesas em capelas que vão de Manila a Madrid, uma pergunta se eleva com o incenso: e se o próximo Papa não for europeu? E se o sopro do Espírito estiver levando não a tradição, mas as bordas do mapa? E se a Ásia estiver prestes a ocupar pela primeira vez a Cátedra de Pedro? Em breve, teremos essa resposta. Mas por ora, até mesmo uma chance de 19% já é suficiente para prestar atenção com o coração aberto. A conversa evoluiu. Com a proximidade do conclave e os 120 cardeais prestes a ficarem isolados, a expectativa deixou de repousar somente sobre a Europa. Em vozes baixas, entrevistas discretas e reuniões informais entre observadores e teólogos, os olhos da Igreja também começam a se voltar para o sul e o leste. Não se trata apenas de rostos, mas de territórios, lugares onde a fé não está encolhendo, mas crescendo com força. Onde as igrejas lotam, as vocações se multiplicam e a fé não é um resquício cultural, é um fogo vivo. O cardeal Luiz Antônio Tagle já foi citado muitas vezes. Figura querida, voz global da ternura e da missão evangelizadora. Ele tem chances reais, mas a conversa não termina em Manila, porque há outro continente, igualmente vibrante em espiritualidade, que tem se mostrado pronto para esse momento: a África, um lugar onde as comunidades católicas são jovens, fervorosas e resilientes, onde a fé não apenas se professa, mas se encarna em meio à guerra, à doença, à pobreza e à esperança. E é nesse terreno sagrado que dois nomes africanos ganham força. O primeiro é o do cardeal Peter Codwo Appiah Turkson, de Gana, um homem de presença serena, fala clara e propósito firme. Durante anos liderou o dicastério do Vaticano para o desenvolvimento humano integral. Nessa função, tornou-se uma das vozes mais respeitadas do continente africano, um defensor global da justiça climática, da dignidade econômica e dos que não têm voz. Suas falas nas Nações Unidas, sua presença em cúpulas ecológicas e sua habilidade de traduzir o ensino social católico em ações concretas o tornaram um farol silencioso, um tipo de bússola moral em tempos de confusão. Ele não busca os holofotes, não é extravagante, mas sua solidez espiritual e sua coerência o fazem ser ouvido com atenção. E talvez, justamente por isso, represente aquilo que tantos anseiam. Não alguém que repita o que já foi feito, mas alguém que represente com verdade os novos ventos da fé, vindos de onde o mundo menos esperava, mas onde Deus tem falado com clareza há muito tempo. Em um mundo onde os olhos geralmente se voltam para o norte, a presença de Peter Turkson surge como um lembrete poderoso de que a fé mais resiliente muitas vezes floresce nas margens esquecidas da história. O que torna sua candidatura tão relevante não é apenas sua inteligência ou sua longa experiência, mas o que ele simboliza: uma nova possibilidade de papado, nascida não dos corredores formais do Vaticano, mas dos lugares onde a fé foi sustentada não pelo poder, mas pela persistência. Turkson é visto por muitos como uma ponte entre continentes, entre realidades sociais, entre os que têm voz e os que vivem no silêncio. Um papa capaz de falar com autoridade tanto em sínodos
como em campos de refugiados. Um pastor que compreende profundamente a teologia do Sul global, sem abrir mão das estruturas que sustentam a igreja. E ele não está sozinho. No coração da África, um outro nome começa a tocar fundo nos corações. O do cardeal Fridolin Ambongo, da República Democrática do Congo. Mais jovem e recentemente integrado ao Colégio dos Cardeais, Ambongo é profundamente querido em seu país. Seu trabalho pastoral não vive no mundo das ideias. Ele caminhou entre a dor de uma guerra civil, enfrentou a instabilidade política e se deparou diariamente com a urgência da necessidade humana. Ele não representa apenas o anseio africano, mas também suas feridas. E isso importa porque, em tempos de desencanto, a igreja não precisa apenas de mentes brilhantes. Ela precisa de corações que saibam o que é sofrer e, ainda assim, continuar amando. A ascensão de Ambongo dentro da Cúria tem sido observada com respeito silencioso. Sua presença serena, seu distanciamento dos jogos de poder e sua linguagem pastoral evocam memórias de reformadores do passado, homens que transformaram a igreja não pela força de rupturas, mas pela coragem de amaciar estruturas endurecidas. Seu nome pode não estampar manchetes nos jornais europeus, mas na África ele é farol espiritual. A eleição de qualquer um desses dois homens seria histórica, não apenas por virem de um continente que, até hoje, nunca viu um dos seus ocupar o trono de Pedro, mas pelo que eles representam, uma igreja verdadeiramente universal, não só na teoria, mas também na condução de seu destino. Seria uma declaração ao mundo de que o Evangelho não está preso aos antigos centros de poder, que a mensagem de Cristo ressoa com força em Kinshasa e Accra, em Manila e Nairobi. E, no entanto, uma pergunta continua no ar. Será que a igreja está pronta? Pronta para abrir mão do conforto de sua longa ligação com a Europa? Pronta para reconhecer que a vitalidade do seu povo pulsa hoje em regiões que por muito tempo foram vistas apenas como periferia, mas que agora se mostram como o novo coração da fé? Talvez este conclave revele não apenas um nome, mas uma coragem, a de se deixar conduzir pelo Espírito para onde ele sempre soprou, nos cantos mais humanos e mais vivos da terra. Será que estamos prontos para ouvir o Evangelho com um novo sotaque, um que reflita os rostos, as culturas e as esperanças do século XXI? Porque, embora a tradição seja algo sagrado, ela também está em constante transformação. E mesmo que o conclave seja guiado pelo Espírito, os cardeais que se preparam para votar levam nos ombros o peso das expectativas de todo o planeta. Uma coisa é certa, não estamos mais no século XIX. Os candidatos que caminham para a Capela Sistina nesta semana não têm o mesmo rosto, não falam o mesmo idioma e não representam as mesmas forças políticas. E é justamente isso que torna este momento tão especial. O mundo está atento, esperando ver se a Igreja vai reconhecer o que já acontece fora dos muros do Vaticano. O catolicismo já não é uma fé centrada na Europa. Ele se espalhou, se enraizou, se tornou verdadeiramente global. Por isso, a pergunta que ecoa não é apenas quem será o próximo Papa, mas de onde ele virá, que realidade ele representará, quais vozes ele fará ecoar. Talvez a escolha recaia novamente sobre a Europa e a continuidade soe como um caminho mais seguro. Mas, nos corações de milhões de fiéis, uma outra possibilidade começa a ganhar forma. Uma possibilidade que até pouco tempo parecia distante, improvável, mas que agora parece tão próxima quanto um sussurro. A de que o próximo Papa possa vir justamente das margens que Jesus tanto amou. Essa possibilidade já não é uma ideia vaga, ela é real, e se concretizar, será um acontecimento com força de terremoto espiritual. Pela primeira vez em 2000 anos, existe uma chance palpável de que o novo líder da Igreja Católica venha da Ásia. E se isso acontecer, não será apenas um novo rosto na sacada da Basílica de São Pedro. Será um novo capítulo na maneira como a Igreja se enxerga e como ela se coloca no mundo. A ideia de um Papa asiático carrega consigo camadas profundas de significado. Durante muito tempo, o catolicismo chegou a várias regiões da Ásia pelas mãos da colonização, como uma fé trazida de fora, associada, com razão ou não, ao Ocidente. Mas, em diversos lugares, essa fé não apenas foi acolhida, mas criou raízes firmes e profundas. Nas Filipinas, ela se entrelaçou à identidade nacional. No Vietnã, sobreviveu à perseguição.
Na Índia floresceu ao lado de tradições milenares. Na Coreia cresceu escondida, em silêncio e sofrimento. Hoje, a Ásia abriga algumas das populações católicas mais vibrantes do planeta. E não se trata apenas de números. É vitalidade pura. As igrejas estão cheias. As vocações ao sacerdócio e à vida consagrada se multiplicam. Os movimentos leigos são ativos, vivos, engajados. É uma igreja que não espera, que não apenas observa. É uma igreja jovem, ousada, profundamente movida pela missão. Enquanto o Ocidente luta com o ceticismo, o secularismo e o enfraquecimento da fé, a Ásia brilha com uma luz que não pode mais ser ignorada. Talvez este seja o momento de reconhecer que o centro da fé não é geográfico, mas espiritual. E talvez ao olharmos para as margens, estejamos finalmente nos voltando para o coração pulsante da igreja. Enquanto em muitos cantos do mundo as igrejas esvaziam e a fé parece perder espaço, boa parte da Ásia pulsa com um fervor espiritual genuíno. A forma como se reza, se celebra e se vive a fé em família por lá não é uma memória do passado, é uma realidade vibrante, presente e crescente. Um papa vindo da Ásia falaria diretamente a esse coração aceso, e isso iria além da simples representatividade. Seria um gesto de reconhecimento. Reconhecimento de que o futuro do catolicismo não está amarrado a fronteiras ou a uma linha do tempo, mas ao sopro do Espírito que atravessa continentes. Para os fiéis do Sul global, onde a igreja muitas vezes é o único refúgio de esperança em meio à pobreza, à instabilidade e à dor, essa escolha não teria um peso apenas simbólico. Seria um abraço, uma mensagem clara dizendo: vocês não estão à margem, vocês são o sangue que corre nas veias da igreja. Imagine essa cena. Um homem do Oriente, criado não em Roma, mas em uma comunidade pequena, onde a fé é discreta, mas intensa, surgindo na sacada da Basílica de São Pedro. Sua simples presença quebraria séculos de suposições, de que o Papa precisa vir do velho mundo, de que tradição é um local fixo e não um caminho a ser trilhado, de que liderança na igreja só pode ter certos rostos, falar certos idiomas ou sair de seminários bem conhecidos. Um Papa asiático rasgaria esse molde. E o significado disso vai ainda mais fundo. A Ásia sempre foi terra de sofrimento, de resistência e de diálogo. Um continente onde o cristianismo convive diariamente com o budismo, o islamismo, o hinduísmo e outras crenças ancestrais. Lá, a fé não se impõe, ela se propõe. Ela se faz presença silenciosa, testemunho vivido, serviço prestado. Nesses caminhos minoritários, o cristão aprende a ser firme sem ser duro, a ouvir antes de falar, a enxergar na fragilidade uma força que transforma. Esse tipo de experiência molda uma forma diferente de viver o cristianismo, uma forma que acolhe em vez de impor, que entende que reverência e humildade não são sinais de fraqueza, mas de sabedoria. E num mundo cada vez mais dividido, onde até mesmo dentro da própria igreja há tensões e rupturas, essa perspectiva se torna ainda mais valiosa. Um Papa asiático, forjado entre culturas tão distintas, seria o rosto de um catolicismo verdadeiramente universal. Não apagaria a herança da Europa. Ao contrário, ampliaria, aprofundaria e, talvez, mais do que tudo, daria a ela um novo horizonte, um novo fôlego, um novo sentido para continuar viva no coração do mundo. A liderança que nasce das margens carrega algo que muitas vezes se aproxima mais do coração de Cristo do que os caminhos trilhados pelo centro do poder. Um Papa vindo da Ásia não representaria apenas uma mudança geográfica, mas uma nova forma de presença, firme, mas profundamente humilde. Em regiões marcadas por tensões religiosas e liberdades limitadas, como muitas partes da Ásia, um pontífice asiático seria um gesto forte e direto. O Vaticano está ouvindo. Roma vê. Roma se importa. Dos cantos escondidos das igrejas subterrâneas na China aos povoados esquecidos no interior do Paquistão, a mensagem ecoaria clara: vocês não foram esquecidos. Para o restante do mundo, a chegada de um Papa asiático poderia renovar o modo como a igreja é percebida. Um novo tom, uma nova forma de conduzir, de pregar, de cuidar, uma maneira mais sensível, próxima, sintonizada com os desafios do nosso tempo. Claro, os cardeais não estão escolhendo um símbolo, mas um homem. Eles vão orar, vão escutar e tentarão discernir a voz do Espírito
em meio ao barulho dos analistas e previsões. Mas não dá para negar que símbolos importam, que o lugar de onde se vem tem peso e que o tempo, aos olhos de Deus, tem propósito. O mundo não está clamando por novidades vazias. O que ele pede é a verdade, apresentada com compaixão, clareza, embalada pela humildade. Se essa resposta vier da Europa ou da Ásia, do Velho ou do Novo Mundo, ainda não sabemos. Mas, se a fumaça que subir for branca e o nome anunciado vier do Oriente, será muito mais do que uma troca de líder. Será o início de um novo capítulo. Uma igreja que não abandona seu passado, mas que caminha de braços abertos em direção ao mundo que sempre foi chamada a servir. Dentro das portas fechadas da capela, onde os afrescos antigos pairam sobre as vestes vermelhas dos cardeais, a pergunta não é apenas quem será escolhido, mas o que está sendo escolhido. Que direção este novo papado irá assumir? Falar dos candidatos, de onde vêm, do que representam, é natural. Mas existe algo ainda mais profundo em jogo. Mais do que geografia. Mais até do que personalidade. O que está em disputa ali é a alma da missão da igreja. De um lado há quem deseje um retorno, um resgate da clareza, da ordem, dos absolutos espirituais. Eles olham para o mundo atual e veem caos, verdade diluída, reverência em queda. Para esse grupo, a igreja precisa ser o último ponto fixo num céu que desmorona. E na lembrança deles, vive a firmeza doutrinária de João Paulo II e a profundidade teológica de tempos mais determinados. Essa tensão silenciosa, pairando como incenso sobre o conclave, que tornará a escolha final tão significativa para toda a humanidade. Eles anseiam por alguém que restaure o sagrado, que fale com firmeza e que não tenha medo de confrontar a cultura quando ela se afasta da verdade. Para esses fiéis, o próximo Papa deveria ser menos um conciliador e mais um guardião da doutrina, da liturgia, da identidade católica. Mas há também quem veja o mundo implorando por outra coisa. Não uma precisão fria, mas um gesto de misericórdia. Essas pessoas olham para a década de Francisco e reconhecem ali o contorno de um papado mais suave. Um papado que não ergue cercas, mas constrói pontes. Uma igreja que se abre, que abraça, que caminha ao lado do ferido em vez de apontar do alto. Para esse grupo, o que falta não é um disciplinador, e sim um pastor. Alguém que fale menos sobre condenação e mais sobre cura. Alguém que transforme a igreja em hospital para pecadores, não museu de santos. Eles acreditam que o próximo Papa precisa falar essa linguagem, a dos que caíram, dos que estão distantes, dos que foram esquecidos. Essas duas esperanças não se excluem, mas caminham em tensão. Na África, a igreja floresce com vigor. É jovem, ousada e tende ao tradicionalismo, tanto na doutrina quanto na liturgia. Na Ásia, o catolicismo cresceu com silêncio e resistência, em diálogo com outras religiões e com uma abordagem pastoral cheia de delicadeza. Já na América Latina, a igreja pulsa junto ao povo, marcada por questões sociais, políticas e identitárias. E na Europa, onde o secularismo encobre catedrais vazias como uma névoa, há uma sede profunda por renascimento, algo que desperte memória e missão ao mesmo tempo. Como um único homem poderia carregar tudo isso em sua voz? Como um só coração poderia acolher tamanha diversidade de anseios? É exatamente isso que faz do conclave algo tão maior que uma simples escolha. Não é uma campanha, não se trata de votos populares ou de candidatos bem preparados para a mídia. Trata-se de discernimento espiritual, de escutar o que Deus está pedindo para liderar uma igreja que é, ao mesmo tempo, fragmentada e unida, ferida e santa, antiga e surpreendentemente jovem. O próximo Papa não será apenas um teólogo ou um diplomata. Ele será um sinal, um sopro de esperança para um mundo em busca de direção. E, acima de tudo, será chamado a ser ponte entre tempos, culturas e dores, com os pés na terra e os olhos voltados ao céu. O que um novo Papa disser, o que ele vestir, aquilo que escolher enfatizar, tudo refletirá como num espelho o que a Igreja acredita ser neste ponto decisivo da história. Existe um temor, silencioso mas presente, de que um tom equivocado vindo do topo possa acirrar divisões. Um pontífice progressista demais talvez afaste os tradicionalistas. Um excessivamente rígido talvez cale os que anseiam por abertura. Mas ao lado desse receio, cresce também uma esperança incontestável,
como uma maré que sobe em silêncio, a de que o Espírito Santo surpreenda, que o escolhido não se encaixe nas categorias prontas, que ele consiga, de algum modo, manter em equilíbrio as tensões entre Oriente e Ocidente, entre verdade e ternura, entre tradição e renovação, não como um conflito, mas como um chamado. Esse é o sonho. Um líder capaz de falar latim e ouvir em silêncio. Um papa que ensina sem repreender, que defende a doutrina e ao mesmo tempo se ajoelha para lavar os pés dos outros. Alguém que sente ao lado dos cardeais, mas também ao lado dos pobres. Um homem que não busca ser estrela, nem ativista, nem gestor, mas pai. Porque é isso que a igreja mais precisa agora, de um pai. Não alguém que governe pelo medo, nem que se curve aos modismos, mas alguém que leve consigo, onde quer que vá, a dignidade de Cristo. Um homem que nos lembre que a igreja não é um castelo isolado, nem um púlpito de opiniões, nem uma relíquia esquecida. Ela é uma família, e famílias não sobrevivem à base de pureza ou perfeição. Elas vivem de presença, de verdades ditas com amor e de misericórdia, que exige sacrifício. Essa é a pergunta real que paira sobre o conclave. Será que a igreja está pronta para escolher alguém que encarne esse paradoxo entre autoridade e humildade? Será que o próximo Papa conseguirá falar com o banqueiro e com o refugiado, com a freira reclusa e com o adolescente que, perdido, desliza a tela do celular no meio da noite, em dúvida sobre tudo? Será que ele poderá alcançar o Oriente e o Ocidente, os piedosos e os afastados, e fazer com que todos sintam que o Evangelho ainda tem algo a dizer? Os votos serão lançados em silêncio, mas por trás de cada nome escrito com tinta está um clamor muito mais forte, por equilíbrio, integridade, coragem e amor. E no silêncio sagrado daquela capela, o mundo espera para ver qual voz se erguerá acima das demais. Não para gritar, mas para guiar. A praça está quieta agora, pelo menos na medida do possível para uma multidão. Não há música, nem anúncio grandioso. Só o murmúrio da expectativa, como uma corrente que atravessa um mar de peregrinos, padres, turistas e jornalistas reunidos sob a imensa cúpula de São Pedro. As janelas do Palácio Apostólico brilham suavemente contra o céu do entardecer. As portas da capela foram lacradas. Ninguém entra, ninguém sai. O mundo observa. A igreja mergulhou no mais sagrado silêncio de sua tradição. Lá dentro, sob o teto pintado por Michelangelo, os cardeais depositam seus votos, dobrados à mão, colocados em uma urna, queimados após cada rodada. É um rito antigo, e acima da chaminé, o mundo inteiro aguarda o sinal que virá, preto ou branco. Ainda não ou agora, silêncio ou história. Todos olham para cima, e essa tensão não está apenas na praça. Em salas modestas nas Filipinas, no Quênia, no Brasil, na Polônia, na Coreia, famílias inteiras acompanham transmissões ao vivo, atualizam páginas na internet, murmuram orações. Esse é o tipo de momento que conecta continentes sem dizer uma palavra. E é justamente isso que o torna tão belo. Não há espetáculo, há reverência. A decisão mais santa da igreja acontece longe dos microfones, sem declarações oficiais, sem aplausos nem campanhas. Só resta a oração, a consciência e a longa sombra deixada pela sucessão apostólica. Mas mesmo nesse silêncio profundo, há uma pergunta que pulsa na mente de muitos. Será que a fumaça vai subir do Oriente? Por mais de 1300 anos, quase todos os papas vieram da Europa, em especial de uma faixa estreita entre a Itália e a Alemanha. Mesmo com a eleição do Papa Francisco, a Igreja apenas deu um passo tímido para fora do eixo tradicional, olhando para a América Latina. Mas em 2 milênios de história, a fumaça branca jamais surgiu do leste. Se ao final deste conclave, o nome pronunciado for Tigel, por exemplo, não será apenas uma mudança de rosto, será uma mudança de rota. Um Papa vindo da Ásia representaria a fé das periferias, aquelas que o Papa Francisco tantas vezes conclamou a Igreja a abraçar. Um Papa de um continente onde o cristianismo muitas vezes é apenas uma semente cercada por gigantes espirituais, mas que floresce com coragem, resistência e um crescimento silencioso. Mesmo que o nome anunciado não venha da Ásia, algo já se transformou. Este momento revelou a imensidão da alma da Igreja. O simples fato de que cardeais estejam, neste exato instante, considerando seriamente nomes vindos de Manila, Accra, Kinshasa e outras partes distantes,
já nos mostra uma coisa: o futuro da fé católica não está mais preso à sombra de Roma. Ele está se estendendo com humildade e esperança para muito além do horizonte. A Igreja caminha, silenciosamente, em direção ao sul, em direção ao coração pulsante da fé viva dos nossos dias. Este conclave, não importa se terminar com um sotaque já conhecido ou com uma voz nova, nos lembra de uma verdade simples e poderosa: o catolicismo não está encolhendo, ele está em movimento. E todo movimento, mesmo quando não se vê, é sagrado. Agora, resta esperar. Um suspiro a mais, uma prece contida. A chaminé falará quando chegar a hora. Os sinos tocarão no tempo certo. E quando, enfim, uma figura surgir na sacada, não será apenas um nome a ser anunciado, será um chamado. Um novo capítulo. Uma missão que ecoa pelos corações dos fiéis espalhados por todos os cantos do mundo. Será que a fumaça branca virá da Ásia desta vez? Seja qual for o resultado, uma coisa é certa: o futuro da Igreja nunca esteve tão próximo.